Denúncias de trabalho escravo atingem novo recorde no Brasil. Essa é a manchete de 9 de janeiro do portal G1. E o que é que essa denúncia tem a ver com o recente fechamento de acordo entre o Mercosul e a União Europeia? Vamos tentar destrinchar isso daí? Bora então. Foram registradas 4.515 denúncias ao longo do ano de 2025, recorde absoluto. O ano passado, 2024, também já tinha batido o recorde de denúncias de trabalho análogo à escravidão. Resta informar, que o sistema de denúncia, o Disque 100, foi implementado em 2011. Então é a partir desse ano que a gente tem estatísticas comprovadas. De passagem, vale mencionar o seguinte: para quem achava que o mundo ia virar cor-de-rosa com a eleição do presidente Lula, e tudo de mal que existia no Brasil vinha do governo de Bolsonaro, esse dado aí dá uma bela chacoalhada nas ideias, né? A denúncia de trabalho análogo à escravidão tem a ver com a realidade do trabalho análogo à escravidão. E o trabalho análogo à escravidão no Brasil tem a ver com o modo como a economia brasileira funciona, o modo como a estrutura econômica do Brasil se construiu ao longo da história e vem se intensificando cada vez mais agora. Traduzindo, eu estou dizendo para vocês que uma economia baseada no agronegócio, no extrativismo, na mineração, que não desenvolve tecnologia, que não investe em educação qualificada como molas propulsoras da economia, vai extrair mais-valia absoluta, vai extrair trabalho bruto, esforço intenso, jornadas intensas, e no limite isso desborda para o trabalho análogo à escravidão. Não por acaso, os setores da agricultura, do agronegócio e o setor da construção civil no meio urbano, porque 30% das denúncias vêm do meio urbano, são os recordistas do trabalho análogo à escravidão. O Brasil, gente, não é segredo para ninguém, já é carne de vaca isso daí, para usar um termo do agronegócio, vem se desindustrializando cada vez mais. Isso quer dizer que a cadeia de valor é cada vez mais precária, que os salários são cada vez mais precários, as ocupações são cada vez menos qualificadas, é um trabalho cada vez mais bruto, cada vez mais se assemelhando ao que era a estrutura do Brasil colonial, extração de produtos, exportação, geração de pouquíssima renda interna, tá? Vamos falar um pouco mais disso daí. O governo atual é cúmplice ou combate esse tipo de situação? Embora exista o Ministério dos Direitos Humanos e ele recolha as denúncias, embora exista o Ministério do Trabalho, o governo dá sinais muito contraditórios. Primeiro, o governo tem privilegiado o agronegócio desde o seu início. São mais de 400 bilhões de financiamento do Plano Safra voltado para o agronegócio, e um tiquinho assim voltado para a agricultura familiar, que inclui a MST, pequenos agricultores, camponeses, etc. Segunda coisa, o Ministério do Trabalho tem auditores que fazem um trabalho arriscadíssimo e importantíssimo, que é a fiscalização das condições de trabalho. Já faz algum tempo que eles produzem uma lista, que é chamada Lista Suja do Trabalho Escravo. Por acaso, nessa lista, apareceu a JBS, dos irmãos Wesley e Joesley Batista. Estão ligados em quem é? A JBS é dona, entre outras empresas, da Seara, por exemplo. A JBS acompanha o governo federal em dezenas de audiências em ministério, em viagens internacionais, em acordos de comércio internacional, inclusive intermediou relações com a Venezuela e com os Estados Unidos recentemente. Só que a JBS foi apanhada na lista de trabalho análogo à escravidão. Era para ela ser incluída numa lista. E, de fato, ela foi incluída. Vocês sabem o que aconteceu depois disso? O ministro do Trabalho, que veio do sindicalismo, do direito dos trabalhadores, fez um procedimento muito raro chamado avocação. O que é avocação? É quando, atropelando os auditores do trabalho e todas as provas, evidências coletadas para incluir uma empresa no trabalho análogo à escravidão, isso não é feito do nada, gente? Tem fiscalização, tem foto, tem depoimento, tem 1000 comprovações, mas o ministro Luiz Marinho, em setembro do ano passado, decidiu tirar a JBS dessa lista. Não podemos queimar o filme,
de uma grande empresa brasileira do agronegócio, simplesmente tirou. Eu não sei se vocês ouviram falar disso, mas vários auditores fiscais em cargos de chefia pediram exoneração, voltaram para os seus cargos ganhando salário menor, né, em protesto contra essa atitude autoritária. Recentemente, a Justiça ordenou que o governo inclua novamente a JBS na lista do trabalho escravo, né, contrariando o governo federal, que ainda não fez nada disso. Pois bem, por que eu estou falando isso? Porque isso é só uma das evidências do quanto o governo é fechado com o agronegócio e do quanto o agronegócio é responsável por trabalho análogo à escravidão. Vamos seguir adiante. O acordo entre Mercosul e União Europeia foi combatido pela esquerda, incluindo PT, PSB, PDT, há décadas. Desde o combate à ALCA, né, e do combate aos acordos com a União Europeia, que já vem de décadas sendo negociado, toda a esquerda era contra. Por quê? Porque o acordo santifica, cristaliza aquela relação clássica colonial, que é o quê? A Europa manda carro, manda industrializados, manufaturados, e a gente vai mandar para eles carne, a gente vai mandar para eles soja, a gente vai mandar para eles produtos do agronegócio, do extrativismo, a relação colonial clássica. E essa mesma relação colonial, só que, lógico, em pleno capitalismo, que vai sendo perpetuada, ela exige, para que os nossos empresários tenham lucro, condições de trabalho degradantes, condições de trabalho análogas à escravidão. Então é o tipo do acordo, né, onde a gente entra com um produto primário, que vale pouco, né, manda um caminhão de carne para eles, um navio de carne, melhor dizendo, vai receber um carro em troca, né? É mais ou menos essa relação. E depois tem como a gente se queixar de trabalho análogo à escravidão,